bem cevado, uma mala na garupa, saímos troteando o tempo, se vamos no upa-upa. A lida é feita de doma e cavalo, este meu jeito campeiro trago cravado no talo. A lida é feita de doma e cavalo, este meu jeito campeiro trago cravado no talo. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. E da colombofilia, tudo certo? É paixão. Aqui eu apontei um monte de perguntas para fazer, porque assim de la mente se me faz um pouco complicado fazer uma pergunta. Sim. Aí fico tão nervoso quando vou fazer uma entrevista assim, um colombófilo como você, com tantos resultados. Graças, sim. Fica à vontade. Ô Kiko, eu quero que você nos cuente sobre seu início na colombofilia, como começou, se tem algum antecedente, algum familiar que antes de você foi colombófilo. Eu comecei a criar pombo muito novinho. Hoje eu já estou velho, 70 anos, vou fazer em maio. Eu comecei a criar pombo correr com 12 anos. Mas com 9 anos de idade, eu já tinha pombo de calha, de rua, né? E comecei, como todo nós começamos, né, que eu conheço, com poucas coisas. E eu não sei de onde é que eu trago essa paixão pelos pombos, porque na minha família não tinha ninguém que criava pombo. Então foi uma paixão assim, amor à primeira vista. O primeiro pombão foi um pigarço, um sarsano. E depois eu arranjei uma paloma branca e fomos à criação. Aí começou o negócio da colombofilia. Aí a mosca picou. A mosca picou, não larga mais. Com 12 anos eu consegui a minha primeira paloma. Correio. Casal de mensarreira, correio, eram azuis. Aí foi uma paixão. Aí, em diante, só fui me envolvendo cada vez mais com a colombofilia. Tem uma paixão assim, eu não me separo dos pombos. Às vezes que hoje eu vou fazer 70 anos, que moro aqui nessa região, que é um lugar lindo, maravilhoso, mas estou me mudando, vou para Curitiba para continuar correndo pombo, com novas expectativas, com novas ideias, né? E a colombofilia no Brasil eu acho assim muito travada, muito de fundo de quintal. E eu me considero, assim como você também. O que você é? Colombófilo. E eu também sou colombófilo, uma paixão. Eu me considero profissional. Embora muitas pessoas não soem bem aos seus ouvidos, mas eu sou um profissional na colombofilia. Aí um dado curioso que eu queria fazer uma pergunta a você. Porque todos falamos, no, el pombal es colorado, mas em verdade não sabemos por que o nome de Colorado, entendeu? Colorado é uma paixão, né? É uma paixão, é um time de futebol, no Rio Grande do Sul, no Internacional é Colorado. Então eu tinha um tio que jogava de goleiro lá no Internacional, eu ia todo final de semana para Porto Alegre, e eu ia em campo com ele, então Falcão, aqueles jogadores, né, que jogaram no Roma, na Itália, eu conhecia pessoalmente como a gente está conversando. Mas eu ia para lá por causa dos pombos. Então eu comecei a criar cada vez mais e botei o nome do pombal. Faz anos, né? Mais de 40 anos, pombal colorado. Kiko, a vezes, exemplo, eu que visito algunos pombales aqui da região, vou e pergunto, essa pomba, que linaje tem? De qué criador? No, esa pompa es de Kiko, linaje de Kiko. Mas eu imagino, antes de ser el linaje de Kiko, es decir, antes de você, para você formar su linaje, utilizó presencia de otro linaje de pompa. Exatamente. Então, qual é o origem verdadeiro de sua pompa? Como eu falei que eu ia muito a Porto Alegre, tinha muitos amigos lá, inclusive saudoso, já falecido, o José Pereira da Silveira, Zeca, como era chamado, meus amigos, Oswaldo Teixeira, Francisco Lemos, Armando Castro Leite, uma infinidade, Jorge Gioria, tinha uma infinidade de criadores lá, e eles gostavam de mim, apesar de eu ser jovem ainda, na colombofilia, eles gostavam de mim, e me deram muito pombo bom, aqueles pombos mais velhos, já tinha. Eu trouxe um pombo na ocasião de lá, que o nome do pombo era Atlas, o Atlas do geográfico, tinha voado tudo, não ficava em lugar nenhum.
Mas eu trouxe um pombo lá que realmente marcou muito a minha colombofilia, meu plantel, foi o 21315, que eu ganhei de Silveira. Um pombo voado 900 km da Argentina, lá de Buenos Aires. De filhote ele já ficou de segundo lugar numa prova com 600 metros por minuto, prova pesada, lá de São Borja. No ano seguinte ele ganhou a prova de Uruguaiana, um pouco mais além. Esse pombo deu muitos filhos bons, filhas anilha de ouro. Ele vem a ser bisavô do Stier, um pombo que marcou demais o meu pombal, pombo que ganhou prova de 297 km, ganhou 820 km no dia também. Pombo extraordinário. Es una locura. Hay que vivir el momento para saber lo que se siente cuando un pombo es capaz de llegar de 820 kilómetros. No dia, sim, é impressionante. Também já recebi pombos aqui, 11 horas da noite, 2 fêmeas. Uma coisa, não tem paixão que paga. Muita gente quer troféu. Troféu tem um monte. Mas eu não ligo pro troféu. Tava tudo encaixotado. Ese pombo será misturado con coruja. Coruja. E não é a primeira vez, não. O Amadeu também. E essa fêmea que chegou 11 horas, era filha do Amadeu com o Rogel. Então, a minha cultura, eu vim encerrando, fechando e amarrando numa consanguinidade constante. Do Stier, eu tenho 11 machos na reprodução e 3 fêmeas. 3 hembras, né? E eu não me desfaço deles. Eu sigo um pombo assim, magnífico. Pombo leve, então é tudo de bom. Eu posso dar testimonio de su pombo, porque ya pegué a mi mamá. Sim. Un pombo magnífico, perfeito para mão. Então eu comecei com 21,315, formei um casal, assim, uma coisa que atrai, né? Se atrai. Do Amadeu, depois do Napoleão, e essas uniões eu criei aqui. Depois vieram os Van Bruin, em 1988, veio os Van Bruin, veio os Zimbrecht, vieram os Grumler, e eu fui mesclando com meus pombos e fixei essa linhagem. Dificilmente eu trago pombo de outro pombal para botar na minha linhagem. Já tem que ser praticamente da mesma corrente sanguínea. Eu trouxe recentemente, né, posso dizer que ganhei de presente do meu compadre Fernando Elias, um pombo excepcional, que era sobrinho dos pombos da fêmea que ganhou aqui no Colombódromo Golden Champion, uma prova de 620 km, um tempo muito ruim, muito duro, prova contra noite, era uma Cubas. ¿Cómo você faz la selección de su pombo para hacer un equipo y para poder hacer la competición? A seleção, para quem é competidor, tem que ser severa, né? Eu costumo comparar muito assim o pombo correio, tá? O criador, o colombófilo, ele devia se espelhar na seleção dos criadores de gado de briga. Tá? Porque o criador do pombo correio, ele passa no mercado, vê um pombo bonito e leva para casa. Aparece um pombo lá perdido, pousa no pombal, ele pega, bota na reprodução e deixa de criar o que tem em casa. Já o criador de galo não faz isso, porque ele joga dinheiro. Tá? Eu acho que a colombofilia devia ter um retorno. Porque a gente só investe dinheiro, gasta dinheiro e não tem retorno. Por eso, esa es la razón por la que la colombofilia en Europa está tan desenvolvida. Está muito adiantada. La colombofilia en Brasil ficou velha. Ya no tem nova generación que goste de colombofilia. Ejemplo, en la rúa, a veces eu falo com algum jovem, falamos assim, colombofilia, não sabe o que é. Que coisa é. Entendeu? Falta divulgação. Divulgação, né? Então aí ficamos em como realmente você seleciona la filotada para... No solamente vamos a falar de filote y de equipo que va para una competición, porque también a la hora de uno seleccionar un buen reproductor, tiene que tener ciertas dicas para uno pegar. A seleção já começa nos casais que você vai formar. Infelizmente, no Brasil, vocês falando isso, eu tenho um grupo lá do WhatsApp dos amigos do Kiko, tem uma infinidade de pessoas lá que já estão comigo há tempo, eles acompanham a minha linha de raciocínio muitas coisas que eu falo. O campeonato geral é uma coisa ultrapassada. O pombo é um atleta. Assim como tem o Dante, que correu só 100 metros rasos, ele não vai ganhar uma maratona do Poltergeist.
corre 42 quilômetros. E eu vou pegar, você também vai ganhar uma corrida de 100 metros de meio. Cada pombo tem su... Essa é a sua estrutura, tá? Pela uma estrutura corporal, muscular, totalmente diferente do outro. Para você fazer um casal, a iniciar uma criação, tem que procurar um bom combate. Não pode criar com qualquer pombo, porque senão é só decepção. Tem opção de gente que eu conheço, começou a criar pombo, começa com pombo ruim, faz uma prova, duas, perde tudo, desiste. Nunca vai ganhar nada. Então a seleção já começa na formação dos casais, nos ovos, na estrutura dos filhotes que vão se desenvolvendo. Se o filhote está se desenvolvendo mal, tira, deixa só um. Né? Claro. Pode ser que o pai esteja tratando mal ou a própria alimentação que o criador está fornecendo é fraca de proteína. Então tudo isso aí tem que ser muito bem analisado. E depois vem uma fase crucial, que é o desmame dos pais. Tá? Muita gente pega os filhotes e joga lá no pombal junto com os adultos. É um erro, porque um filhotinho não tem imunidade suficiente, tem que colocar no berçário. Claro. Pombal desinfetado, coloca eles ali, né? E ali eles vão comendo sozinhos, porque tem pombo que trata de todos, mas tem pombo que também bate. É diferente. É diferente. E daí ele fica com medo, já vai se criar um filhote covarde. E estressado. Estressado, né? Então, e depois, né, da muda, a gente já tem que começar a separar o que presta e o que não presta. Agora, tem muita gente que não tem esse feeling. Aí joga para a caixa que decide. A caixa que decide. Quando a pessoa diz para mim que é a caixa que decide, eu paro a conversa, porque senão eu não entendo nada de pombo. Né? Eu acho que a caixa é importante, forma parte de... A treinamento e competição. Exato. Pero antes de chegar à caixa, aí um colombófilo tem que saber você vai, você não vai, você vai jogar fora. Os fracos separa tudo. Muda mal. Você tem 100 pombos no pombal. Daqui a pouco tem um lá que está meio triste, você vai lá pegar ele já está cheio de piolho, já está cheio de mosca, já está magro, já tem... Por quê? Se os outros estão tudo bem, é porque ele é fraco de constituição. Então elimina. Nunca, não adianta ficar dando antibiótico para pombo. Eu acho assim, exemplo, eu ainda não sei saber, eu não sei decidir se um pombo é bom, mas eu sei decidir quando é ruim. Tem tanto defeito que eu falo, esse pombo não presta, não vai dar nada, deixa lá fora. Pode tirar, Por lo menos acho que essa é a primeira parte da seleção, já depois a outra vai decidindo, depende dele. Realmente é mais fácil de detectar, claro. E ele já é um grande serviço. Chico, exemplo, existe para a competição modalidade de velocidade, modalidade de meio fundo, modalidade de fundo, grande fundo, maratona. Você tem algum gosto por alguma em especial? Eu sou apaixonado pelas provas longas. Eu sempre digo, né? As provas de velocidade que tem no campeonato é treinamento. Então, separa as equipes, uma vai numa prova, numa semana, depois fica em casa, vai na outra semana, a fêmea, macho, e vou para fazer uma equipe coesa, compacta, que vá às provas. Depois de 500 quilômetros, 600 quilômetros, que já é prova, de 1000 metros por minuto, que vai durar 10 horas, a gente começa a separar os pombos longos. Se chegar detonado em casa, que levar uma semana para se recuperar também, não serve. Tá? Pode ser filho de boa linhagem, tudo. Mas nem tudo é igual. Se você olhar na palma da mão, tem 5 dedos. 5 dedos da mesma mão, no mesmo corpo, mas é tudo diferente. Tudo diferente. E o pombo a gente tem que aprender a selecionar. Dali só selecionar pombo realmente e tem muita gente que vive enganada. Mas pombo de fundo é pombo lerdo. Não. O segredo do fundo é o pombo ter velocidade e resistência, capacidade para voar 10, 12, 13, 14 horas no dia. O pombo para. Não para. Não para. Essas pombas chegaram às horas da noite. Pararam? Não. O Esteio chegou no dia de 820, chegou outro filhote com ele. Não pararam. Porque se parar, chega com pessoas de lama, de água. Tem que ter garra. É que é outra modalidade de pombo. E o povo, infelizmente, acha que um pombo tem que voar de 100 a 900. Aí ele trava o pombo na comida, o pombo fica leve para dar rendimento, vento favorável, porque se pegar um vento forte de bico, ele arreia. Já fica na rua. Já fica na rua, se perde. Aí eles voam 100, 200, 300, 400 quilômetros. Aí vai para 500 com os mesmos pombos, mas o pombo está sem reserva. Aí já começa a perder pombo, já sai do campeonato, não, eu vou guardar para o ano que vem, e o campeonato vai enfraquecendo. Aí eles não têm pombo para ir no fundo, porque está se perdendo essa cultura de pombo de fundo. Antigamente, no Brasil, tá?
BH fazia prova de Petrolina, lá de Pernambuco, era longe pra caramba. ¿Cuántos kilómetros? Se eu não estou enganado, dava 1.200 quilômetros, 1.270, uma coisa assim. E teve um ano que uma pomba ganhou, tá? A Iorama ganhou, e no outro ano chegou ela e a filha junto. Tá? Pombo raçudo. O raçudo. E que desses pombos no Brasil? Yo acho que yo respeto todos los votos. Que quiera competir, Eu também, não estou nada contra. Mas para formar pombo raçudo tem que selecionarlo. Não pode andar com fraqueza, não. E tem muitas pessoas, Ortiz. Você é um cara que conhece pombo. Tá? Tu viesse de um país que tem a cultura de criar pombo. Mas lá também tem um monte de colombo Tu é um preá, né? Mas eu digo para ti o seguinte. Tem pessoas que acham que é vantagem um pombo voar uma prova de 800 km com 1.500 metros por minuto. Pois eu prefiro um que voa só 400 com 700 metros por minuto. Tá. Vou ver a capacidade do pombo, de resistência. Não está só na distância, está na resistência do pombo. Sí, yo acho que el pombo debe seleccionarse en prueba dura. Prueba fraca. Um fraco Un cachorro botamos así chega a casa. Tem lá no jogo, lá no grupo lá, tempos difíceis tem pombos duros. E tempos fáceis tem pombo fraco. Así. Fuera de cámara você falava para mí que tem novo projeto para colombofilia? Isso. Falar alguma coisa, poder dar um adelanto. Então, eu e Fernando assumimos, tá vendo? Assumimos em trazer o primeiro colombódromo no Brasil. E fizemos, e foi um sucesso. Tá? Marcamos pombo com relógio, com entrada eletrônica, com entrada eletrônica. O primeiro colombódromo do Brasil. No Brasil foi isso aqui em Santa Catarina. Foi em 1999. Foi eu e Fernando que fizemos. O Fernando fez uma festa, churrasco, bebida, tudo de graça para todo mundo. E agora, cara, em 2019, eu fiz outro. As instalações estão aqui. Foi magnífico, foi um módulo, o Golden Champ. Mas depois veio o Covid. Aí paralisou o tráfego aéreo, não deu para trazer mais pombo, complicou tudo. Parou. E nós temos uma ideia lá, uma inovação, né? Talvez a gente faça um colombódromo, eu vou deixar meio escondida a ideia, né? Para quando tiver tudo direitinho. Depois eu falo para ti, não posso... Kiko, então muito obrigado por receber-me em sua casa. Fica à vontade. Foi um prazer poder conversar com você de colombofilia, que muitas vezes falamos fora de câmara. Sim, sim. E então, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos, né? A nossa charra, a nossa salsa. Né? E eu quero que você esteja no Brasil, seja bem sucedido e que possa voltar aqui a Pombos. Espero que sim, se eu quiser. Você já está se encaminhando, né? Você é uma pessoa que nós ajudamos, o meu grupo. Agradeço aos amigos que ajudaram a trazer o Ortiz para o Brasil. Hoje ele está com a esposa dele, está com o filhinho aqui. Então isso é muito importante para a gente ver um amigo bem sucedido. Claro. O Ortiz também é uma pessoa sensacional, é uma pessoa muito correta, tem bons conhecimentos de colombofilia, conhece pombo e tem muito a ajudar na nossa colombofilia. Claro. Tá? Vamos fazer o que puder. Vamos fazer o que puder. E sempre, se criar pombo, o nosso pombal está à disposição. Tá bom. Obrigado então. Um grande abraço. Este meu jeito campeiro, trago cravado no talo. A linha é feita de doma e cavalo. Este meu jeito campeiro, trago cravado no talo. Si eres un apasionado de la colombofilia, Deja tu like, suscríbete. acompáñanos y hablemos de ellas.